a Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de coaching jurídico, tem a honra de apresentar o webinar Gestão de Emoções na Carreira Jurídica, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Coaching Mentoring Jurídico da OAB Amazonas, da Comissão Nacional de Coaching Jurídico e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a doutora Maria Olívia Machado, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui com vocês para mais um evento de debate no maior estilo Roda Viva, para a gente falar de um tema que é tão importante na nossa carreira. Em primeiro lugar, quero agradecer aí todo o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, ao nosso presidente Caio, ao vice-presidente Ricardo Toledo, Alexandre Rolo, por estarem aí dando todo esse suporte, ao OAB São Paulo, na pessoa da Sandra, da Isabela também, tantos outros, Fabiana, que estão aí à frente, né, dando todo esse suporte de link, de divulgação para fazer acontecer, pessoas tão maravilhosas e tão queridas nesse sentido de realmente nesse empenho de levar essas informações para todos aqui. Então, agradeço mesmo. E, claro, não menos importante, tão quanto a todos os debatedores que aceitaram prontamente o meu convite de estarem aqui. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a Luísa, porque é a minha VP da comissão, claro, Fernando, Lívia, Ayrton, estamos aqui hoje quase no Oiapoque, é o Chuí, né? Porque a Lívia está aqui com a gente diretamente de Manaus, dando essa alegria de estar aqui conosco. Ayrton, de Florianópolis. Então, esticou mais um pouquinho, a gente está aí abraçando praticamente de norte a sul do país, o que é muito bom nesse momento de pandemia, a gente poder trazer de uma forma tão fácil e tão simples, né? Num clique no botão, profissionais das mais diversas regiões do país para a gente poder falar de um tema que é tão fundamental. A dinâmica do evento, para vocês entenderem, é de debate, em que eu vou fazer perguntas. Hoje eu estou como mediadora aqui da mesa, então, de fazer perguntas para os nossos palestrantes, debatedores, palestrantes não, né, para que eles possam aí exprimir a sua opinião sobre esse tema que é tão fundamental hoje em dia, especialmente num ano tão desafiador como o que a gente teve agora no ano de 2020. Então, cada um vai ter aí 3 minutos contados realmente de cronômetro para poder falar sobre a pergunta que eu fizer, e eu vou dirigindo para cada um deles, e depois aquele que levantar a mão vai poder trazer essa sua réplica, e quantas réplicas, tréplicas, né, forem necessárias aí para que o debate aconteça da forma mais rica possível, e nesse caminho a gente vai direcionando as perguntas para todos os debatedores à medida que a gente vai evoluindo aqui nessa troca de conhecimento. Tá? Se vocês quiserem fazer perguntas aqui na lateral, vocês também, debatedores, fiquem à vontade para ir lá responder. Essas perguntas não vão ser trazidas diretamente para o debate aqui, mas vocês podem participar do chat conversando aqui com os nossos participantes que estão acompanhando, tá bom? Então, esse o nosso... Faltando 1 minuto, eu vou levantar a mão aqui para dizer que tem 1 minuto faltando. Bateu 3 minutos, eu vou interrompê-los, educadamente, com todo carinho e amor, mas interrompê-los para dar espaço para o coleguinha, certo? Então, é isso. O tema emoções, a gente sabe que as emoções aí estão, né, presentes em todos os âmbitos da nossa vida, seja pessoal, profissional, nos diversos tipos de convivência. A pessoa lida aí com as diversas situações, com as diversas pressões que existem na carreira, e a emoção acaba sendo uma bússola interna do ser humano nessa orientação em relação à sua vida e à tomada de decisão. E a gente sabe que, nesse sentido, tem muita gente que não sabe lidar
com essa questão da gestão da emoção, do desenvolvimento da inteligência emocional e acaba sofrendo abalos praticamente sísmicos na sua carreira e na sua vida por essa falta dessa gestão. E o nosso grande tema é esse. Então, vamos dar início. Fernando Borges acabou de me mandar um WhatsApp dizendo que teve um probleminha, que faltou, acabou a energia lá dele. Vamos ver se ele consegue voltar para participar aqui com a gente, tá? Mas se por acaso, né, houver a questão da tecnologia, a gente sabe que tem às vezes esses pequenos perrengues, né? Então, mas esperamos aí que ele possa voltar o quanto antes. Bom, vou começar então fazendo uma pergunta aqui por letra, né? O Fernando está aqui mandando, né, dizendo que ele já está trabalhando a gestão de emoção, porque estava no evento, obviamente, né? E acaba a energia, então ele está, né, vivendo esse momento do que a gente vai falar aqui hoje. Então, em primeiro lugar, vou começar com a Ayrton, por uma questão de ordem alfabética, fazendo uma pergunta. Então, 3 minutos aí para a resposta. Também vou deixar a eles, só mais um detalhe, que se apresentem. Então, no iniciozinho aí, cada um, à medida que a gente for evoluindo, vai fazendo suas próprias apresentações, tá certo? Então, Ayrton, me diz o seguinte: por que que eu preciso gerenciar as minhas emoções para ter sucesso na carreira? Quero desejar as boas-vindas a todos os participantes desse webinar. Quero agradecer o convite, Olívia. É uma honra para mim participar desse evento com pessoas tão comprometidas em querer levar adiante esse conhecimento, contribuir com os nossos colegas advogados. Então, eu quero dizer que eu me sinto honrado em fazer parte desse time que está aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Ayrton Benedetti, eu sou vice-presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Santa Catarina e vamos direto ao tema, porque a resposta, para responder, eu vou precisar de bastante tempo. Por que que eu preciso gerenciar as emoções para ter sucesso na carreira jurídica? Para não sofrer o sequestro da amígdala. Calma que eu vou transformar essa informação trazida da neurociência para a nossa realidade jurídica. A amígdala que eu estou falando não é a amígdala que a gente tem na garganta. A amígdala que eu estou falando aqui é a amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral nada mais é do que um conjunto, um núcleo de neurônios do tamanho de uma amêndoa, que está localizada no nosso cérebro límbico. Essa amígdala, ela é responsável pela preservação do ser humano. Ela nos alerta quando há situações de perigo. Então, vamos imaginar uma situação que provocaria o registro de uma situação de perigo na amígdala. Tá? Vamos imaginar um pai que vai aplicar um castigo numa criança e, ao aplicar esse castigo, ele altera o tom de voz, ele muda a forma de olhar, ele altera o semblante e, normalmente, os registros que são gravados na amígdala, eles ocorrem na nossa infância. E para aquela criança, ela passa a entender aquilo como algo ameaçador. E agora vamos imaginar essa criança hoje como advogado, entrando numa sala de audiência e talvez o promotor, o advogado da parte contrária ou o juiz olhe para ela da mesma forma que o pai olhava quando ia dar uma bronca nela. E ela, de forma inexplicável, começa a enxergar naquela pessoa algo ameaçador. Isso tudo é inconsciente. Ou seja, aconteceu o sequestro da amígdala. Qual é o grande perigo de acontecer o sequestro da amígdala? Quando ocorre o sequestro da amígdala, o acesso aos dados, às informações, a tudo aquilo que a gente estudou do processo, acaba sendo bloqueado, por isso que dá o famoso branco. A gente não consegue entregar uma resposta inteligente diante das situações que vão ocorrendo, e isso muitas vezes faz com que a gente saia da audiência dizendo: puxa, por que eu não respondi de tal forma? Puxa, por que eu não falei tal coisa diante de tal situação? Eu posso pedir mais 30 segundos para dar continuidade? Colegas participantes, debatedoras, vocês mandam. Eu negocio com vocês, eu abro mão de 30 segundos lá de outra pergunta e vocês me cedem 30 segundos, tudo bem?
Ok. Então, é por isso que a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções, para que a gente não sofra o sequestro da amígdala, para não ter que colher resultados ruins advindo desse sequestro. E com isso, a gente deixa de ser meros espectadores das nossas emoções e passa a ser protagonista da nossa história. Por isso que a gente precisa aprender a gerenciar nossas emoções. Maravilha. Alguém quer completar alguma coisa? Luísa, Lívia, vamos lá. Luísa levantou a mão primeiro. Luísa, a palavra é tua. 3 minutos. O microfone está fechado. Obrigada. Antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Luísa Comer, sou presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Votuporanga e vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico aqui da OAB São Paulo. E quando a gente fala justamente sobre esse tema e sobre a importância do controle da gestão das emoções para os colegas advogados, uma palavra que me vem, na verdade, uma expressão que me vem muito à mente é justamente, inclusive aproveitando muito esse exemplo que o nosso colega, o doutor Ayrton, trouxe, é justamente a expressão vantagem competitiva. Né, trazendo para a questão muito palpável da advocacia, o que isso vai garantir para todos os colegas advogados ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua rotina, ao longo da sua prática, não só perante o seu cliente, mas também perante os outros colegas advogados e perante todos os ritos da advocacia, todo o seu dia a dia mesmo, é realmente a questão da vantagem competitiva, pois a gente sabe que uma pessoa, um advogado, que ele tem entendimento das suas emoções, que ele entende, então, os seus gatilhos emocionais, que ele entende por que determinadas situações geram, então, o sequestro da sua amígdala, porque determinadas situações fazem com que ele se sinta ameaçado, com que ele se sinta triste, com que ele se sinta nervoso, com que ele se sinta ansioso. Esse entender esse gatilho é o primeiro movimento para que ele consiga, a partir dali, criar novos comportamentos, comportamentos mais saudáveis, comportamentos mais produtivos, que serão, então, a sua vantagem competitiva perante o mercado. Lívia, a palavra é toda sua. 3. Primeiro, boa noite a todos. Eu sou Lívia, sou presidente da Comissão de Coaching e Mentoring Jurídico da OAB Amazonas e é um prazer imenso estar aqui ao lado desses grandes profissionais, de grandes nomes do coaching jurídico. Só complementando a fala do Ayrton, eu achei muito interessante essa história do sequestro da amígdala, porque eu li de uma outra forma, trazido pelo Augusto Cury, onde ele fala de janelas killer, né? Quando você se expõe a um determinado fato e ele já está gravado na tua memória, a tua reação é automática, né? E daí a necessidade, a importância da gestão da emoção para você conseguir identificar que, de fato, você vai se encontrar diante dessa janela killer e aí, de forma muito... Vocês estão me ouvindo direito? Tá com a conexão aqui? Tá ok? Está dando uma pequena travadinha, mas está dando para entender sim. Perfeito. E é muito necessária a gestão da emoção justamente para que, ao estar diante de uma janela de killer, de estar diante de um fato, no caso da audiência, como foi citado pelo Ayrton, né, você possa, aos poucos, iniciar esse processo de mudança, de reação diante desses fatos, né? E a Luísa também trouxe um ponto super interessante sobre a vantagem competitiva, e aí eu vou fazer uma outra questão. Quando a gente fala de carreira jurídica, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está cercado de pessoas, a gente está num ambiente de trabalho, escritórios jurídicos, enfim, rodeados por colegas. E a gestão de emoção, ela vai te possibilitar estar dentro de um ambiente harmonioso. E isso, para mim, é muito importante. Eu trabalho no escritório jurídico, onde um dos nossos valores é a harmonia e a integração. Então, investir em gestão da emoção para você criar um ambiente saudável, eu acho que é imprescindível para uma carreira duradoura, uma carreira de longo prazo, vamos dizer assim.
Maravilha. Mais alguém quer trazer alguma réplica sobre esse tema tão fantástico? Perfeito. Vou passar para a segunda pergunta. Então, considerando que agora a pergunta começa com a Lívia, considerando que a gente tem que fazer essa gestão das emoções e que é uma vantagem competitiva, que é um fato que realmente as empresas, as organizações valorizam ou deveriam valorizar cada vez mais. Acho que ainda existe muita fala e pouca prática nesse sentido, mas vemos aí um mercado que precisa dessa mudança, até pelo fato da gente ver muitas vezes um adoecimento profissional justamente por essa falta de capacidade de lidar com as emoções. A pergunta que eu trago aqui para a Lívia é: controle das emoções, por onde começar? Então, Maria Olívia, o Daniel Goleman, que é, acho que, a grande sumidade quando a gente fala de inteligência emocional, ele lista 5 pilares, né, da construção da inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, motivação, habilidades sociais e empatia. Se eu tivesse que, dentre esses 5 pilares, indicar o primeiro para que você possa iniciar essa caminhada de gestão de emoções, seria o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele te auxilia, na verdade, em qualquer esfera da tua vida, em qualquer processo de mudança que você queira iniciar, e não é diferente com a construção da inteligência emocional. E aí, trazendo bem para a prática, como é que eu posso fazer isso? Identifica, chega no final do teu dia e escreve quais sentimentos você teve durante aquele dia. Diante de determinada situação de conflito, como foi que você reagiu? Por que você reagiu daquela forma? Você gostaria de ter reagido de forma diferente? E aí você começa a entender quais são os sentimentos que são gerados diante daqueles fatos. Então, eu, Lívia, já sei que eu não gosto de lidar com conflitos. Eu não gosto de lidar com conflitos. Logo, se eu já sei que entrarei numa situação onde haverá um conflito, eu já entro preparada. Eu já me preparo previamente para aquele momento e não travo, não paro, não me reprimo diante daquela situação. Tá? Então, autoconhecimento, eu acho que é o primeiro passo para que você possa iniciar essa caminhada de construção da gestão de emoções. Maravilha. Luísa, a palavra é toda sua. Complementando aí o que a Lívia brilhantemente trouxe, acredito eu que nessa tarefa do autoconhecimento, algo que pode ajudar e abrilhantar essa tarefa justamente, é nos despirmos dos preconceitos. Porque algo que atrapalha muito o processo do autoconhecimento é que a gente costuma rotular determinadas emoções e determinados comportamentos como ruins, como feios. Então, determinadas emoções são positivas. Então, essas eu gosto de ter. Então, eu gosto de ter calma, eu gosto de ter tranquilidade, porque tudo isso é visto como muito positivo. Mas eu não gosto de ter raiva. Não, raiva é uma coisa horrorosa, raiva faz com que a gente perca o foco, raiva não é bom. Então, quando ao final do dia eu tenho que fazer esse processo de autoconhecimento e eu encontro ali a raiva, muitas vezes o colega ele foge pela tangente. Ele começa a encontrar desculpas, ele começa a querer encontrar responsáveis, quando na verdade isso não se faz necessário. Em primeiro lugar, porque isso não é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele anda de mãos dadas com a autorresponsabilidade. Então, o autoconhecimento pressupõe você de fato se conhecer e entender a responsabilidade que você tem por aquilo que você está de fato conhecendo. E em segundo lugar, porque não existe essa valoração de emoções boas e emoções ruins. Todas as emoções, elas são boas quando em situação de neutralidade, quando em situação de equilíbrio. O que vai fazer uma emoção ser positiva ou negativa é a maneira como a gente se relaciona com essa emoção. É a maneira como a gente se posiciona e a gente se coloca diante do fato concreto, diante daquele gatilho que traz aquela emoção, e o que a gente faz
uma vez que a gente tem acesso a tudo isso. Então, uma vez que a gente sente a raiva, o que a gente faz com isso? Se a gente entende essa raiva, se a gente entende o que gerou essa raiva e transforma isso em algo construtivo, a raiva não é ruim. Agora, se você sai da sua sala xingando o sócio, xingando advogado associado, querendo bater na testemunha, isso é algo ruim. Mas não é a raiva que é ruim, é a sua relação com essa emoção. Então, esse é um ponto muito importante em relação ao autoconhecimento, é de fato vivenciar essa experiência, não fugindo à autorresponsabilidade e não querendo valorar emoções como boas ou ruins, porque todas elas são incríveis e todas elas fazem de nós o que nós somos, seres humanos. Maravilha, Ayrton. Be my guest, vai lá. Microfone, Ayrton. A gente vai se ajudando aqui, né? Obrigado. Então, eu concordo também que o primeiro passo para essa gestão de emoções é esse autoconhecimento, esse auto-olhar, né? E dentro disso que a Luísa trouxe, eu entendo que essa relação com esses sentimentos, que num primeiro momento são o preconceito, faz com que a gente diga, esse é ruim, esse é mal, isso não é legal, né? Quando a gente lança fora esse preconceito e quando a gente tem um olhar com amor para a gente mesmo, um olhar resiliente para a gente mesmo, a gente consegue dizer para a gente mesmo que tá tudo bem ter raiva, tá tudo bem eu me irritar com determinada situação, tá tudo bem eu querer pular no pescoço daquela pessoa, mas a forma com que eu vou externalizar isso é que não tá tudo bem se eu deixar a coisa me tomar por dentro e dar vazão a essa emoção, a esse sentimento. Isso não está tudo bem. E toda vez que a gente nega essa emoção, toda vez que a gente nega esse sentimento, é justamente aí que a gente é assaltado e surpreendido de forma negativa. E quando a gente olha face a face para esses sentimentos, que, a princípio, se a gente deixar que eles tomem a gente, vai ter um resultado nefasto, quando a gente deixa de olhar face a face para eles, é aí que eles nos assaltam, é aí que eles nos dominam. E quando a gente olha, tá tudo bem, eu te aceito, vem para cá que eu vou trabalhar junto contigo, eu vou lidar com isso da melhor forma que eu conseguir hoje. Eu penso que essa é uma boa saída para a gente começar a desenvolver esse autoconhecimento, esse auto-olhar. Maravilha. Essa questão do auto-olhar, por onde começar, o autoconhecimento, né? É a história. A gente aponta muito para os outros, vê demais os outros, olha muito pouco para a gente. E tudo começa, né? Eu costumo dizer, na minha opinião, que o autoconhecimento é metacompetência, né? Está acima de todas as outras competências. E no mundo tão rápido, que agora já deixou de ser VUCA para virar BUNNY, né? No mundo tão rápido, a gente precisa realmente estar se adaptando a todo momento e tendo a capacidade de nos olhar, de nos conhecer, para a gente poder se reinventar. Então, fantástica a pontuação de vocês. E passo agora a pergunta para Luísa. Já que a gente está falando aqui de competências, então eu quero saber as soft skills, quando a gente fala dessa questão de gestão de emoções, e tão faladas no mercado, soft skills. Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, né? Como que elas estão conectadas com essa questão do controle emocional? Bom, nós poderíamos aí, então, né, começar entendendo que as soft skills são justamente as competências comportamentais. Então, são essas competências que muitas vezes a gente no mercado tem até um pouco mais de dificuldade. Hard skills, que são as habilidades mais técnicas, mais teóricas, mais facilmente comprovadas, por assim dizer. Qual a ligação com a questão da gestão das emoções? Porque a gestão das emoções, o controle emocional, é justamente uma soft skill. E aí, os colegas que estão nos assistindo poderiam pensar,
né? E às vezes até poderiam estar pensando antes de vir. Gente, entre tantos temas que muitas vezes estão aí acontecendo, eventos na advocacia, entre, por exemplo, o evento de marketing que a comissão aí realizou no mês anterior, por que fechar, né, o ano de eventos da comissão, por assim dizer, falando de controle emocional, falando de gestão de emoções? Porque as soft skills, mais do que nunca, serão, trazendo novamente esse termo, uma vantagem competitiva do advogado. E nós nem vamos dizer aqui, eu nem vou dizer aqui, do advogado do futuro, e sim do advogado do presente, porque aquele futuro que a gente falava há 1, 2 anos, ele chegou, ele está aqui hoje, ele é 2020, ele é novembro, dezembro de 2020. Então, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala de habilidades comportamentais, nós estamos falando das habilidades que irão, de fato, diferenciar os colegas advogados no mercado, garantindo um grande e amplo destaque para aqueles que as dominarem. E, novamente, então, pegando como exemplo a gestão das emoções, o controle emocional, aquele colega advogado que conseguir entender as suas emoções através do autoconhecimento, se responsabilizar por elas e pela mudança da maneira como lida com as suas emoções através da autorresponsabilidade e através aí do autocontrole criar novos comportamentos, é o colega que, sem sombra de dúvidas, vai se destacar cada vez mais. Maravilha, Lívia, a palavra é toda sua. É interessante essa relação, Luísa. Eu estava fazendo uma pesquisa, me preparando para esse bate-papo, e aí eu fui pesquisar as soft skills que são mais indicadas. Enfim, existem inúmeros institutos, organizações que fazem esses tipos de pesquisas, né? Inteligência emocional está em todas as relações de soft skills necessárias para os profissionais da atualidade, você vai encontrar a inteligência emocional. Mas se você for parar para analisar todas as outras habilidades e soft skills que estão relacionadas, a grande maioria delas tem um queijo emocional, né? Você precisa da inteligência emocional para que você consiga, então, desenvolver as demais soft skills que hoje vêm sendo mais exigidas no mercado. E aí a gente fala gestão de conflitos, fala de empatia, fala de trabalho em equipe, fala de liderança, né? Para qualquer uma dessas competências, a inteligência emocional vem primeiro, né? Então, novamente, você quer estar habilitado para o mercado atual, você tem que ter, além da inteligência emocional, você precisa da inteligência emocional para que você, então, consiga desenvolver as outras habilidades que vêm sendo exigidas pelo mercado, né? Então, para você ver a importância da inteligência e da gestão das emoções. Vai lá, Ayrton. Eu concordo com a Luísa quando ela diz que a pessoa que tem um soft skill desenvolvido, ela possui já um diferencial em relação ao mercado de trabalho. Hoje em dia, na maioria das empresas e nos escritórios de advocacia não é diferente, as pessoas são contratadas por um currículo, o hard skills, e são demitidas porque não possuem comportamento adequado, né? Isso gera um custo elevadíssimo para o gestor, para a empresa, para o escritório de advocacia, né? E para o profissional, ele acaba focando muito na parte técnica e acaba esquecendo de desenvolver a parte emocional, as competências emocionais. E a gente falou muito aqui de inteligência emocional. Eu também entendo, Lívia, que a inteligência emocional é sim a base de todas as soft skills. Sem inteligência emocional, eu não consigo ter um comportamento de forma adequada. E para os nossos, né, as pessoas que estão nos assistindo, para que elas consigam entender o que é inteligência emocional, eu vou tentar traduzir de uma forma bem prática aqui. A inteligência emocional desenvolvida faz com que eu tenha a capacidade de me acessar diante de alguma circunstância, extrair de mim o que eu tenho de melhor para responder àquela circunstância e também acessar o outro com o qual eu estou lidando
entender os motivos dele através do exercício de empatia, extrair dessa pessoa o que ela tem de melhor e juntos conseguir compor algo que sozinho eu não conseguiria compor, né? Isso é inteligência emocional, né? Para alavancar os resultados. Talvez eu sozinho não consiga alcançar um resultado, mas com a ajuda do outro, tirando dele o que ele tem de melhor, eu consigo construir algo que sozinho não conseguiria. Isso, para mim, é inteligência emocional de uma forma bem prática, bem realista para a nossa atividade. Luísa, volta a palavra para você. Colocando aí ainda, né? Vou até dobrar a aposta aqui com os meus colegas e aí depois já devolvo assim para eles também uma tréplica. A gente está falando aí, né? O quanto a questão do desenvolvimento da soft skill do controle das emoções, da inteligência emocional é importante e a base do desenvolvimento de todas as outras soft skills. Mas diria eu que elas são tão importantes que, na verdade, o controle emocional, a inteligência emocional é a base do desenvolvimento de todas as outras competências, inclusive as hard skills. Porque vamos lembrar, por exemplo, um colega advogado que de repente está passando por uma dificuldade na sua vida profissional e por uma questão, de repente, de uma ansiedade ou outra questão que ele esteja vivenciando, ele está também fazendo, por exemplo, um mestrado. Assim como ele não vai conseguir desenvolver a sua liderança dentro do escritório, ele também vai ter muita dificuldade com a sua vida acadêmica, por exemplo, que seria aí uma hard skill. O que vocês acham disso? Lívia, vá lá. Totalmente pertinente, Luísa. Como eu disse, eu trabalho no escritório, então eu vejo profissionais que têm a sua qualidade técnica impactada pela má gestão das emoções. Então, profissionais que você acompanha há 1 ano, 2 anos, e por algum motivo, principalmente nessa pandemia, aconteceu demais. Crises de ansiedade, e você via profissionais excelentes não cumprindo prazos, profissionais cometendo erros crassos em confecções de peças, com baixa qualidade, e tudo isso, a origem de todos esses problemas são emocionais. Né? Então, totalmente pertinente. Com certeza, a má gestão de emoções ou a ausência de inteligência emocional afeta, sim, e muito as hard skills, as competências técnicas, o trabalho técnico desenvolvido pelo advogado. Ayrton, por favor. Eu vou tentar criar um exemplo prático aqui de tudo isso que a gente está debatendo aqui. Vamos imaginar um determinado profissional com um currículo invejável, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, um profissional super reconhecido na academia, mas muito pouca inteligência emocional, ou praticamente nenhuma inteligência emocional. Essa pessoa vai ter grande dificuldade de se relacionar e interagir com outras pessoas. Tá? Ela vai ser, muito provavelmente, uma pessoa rígida nas suas colocações, na sua forma de pensar. Ela não vai querer se adaptar ao ponto de vista de outra pessoa ou outro parceiro. Ela vai ter muita dificuldade de estabelecer parcerias, de modo que ela, no fim das contas, vai acabar trabalhando sozinha, fazendo com que os seus resultados não sejam tão grandiosos se ela conseguisse estabelecer muitas parcerias. E olhando por outro lado, vamos imaginar uma pessoa que é recém-formado, um bacharel em direito, uma pessoa que acabou de concluir a sua pós-graduação, mas tem a sua inteligência emocional altamente desenvolvida. Essa pessoa vai conseguir olhar para si, perceber onde estão as suas deficiências, e está tudo bem, porque todo mundo tem deficiências, e ela vai buscar nos contatos delas, no network dela, onde existem pessoas que podem suprir essa deficiência. E como ela tem a capacidade de estabelecer conexões profundas, porque ela consegue exercitar a empatia, ela tem uma comunicação assertiva, ela vai conseguir estabelecer grandes parcerias, e isso faz com que os resultados dela sejam alavancados ainda mais. É por isso que, quando tendo que dirigir
tiveram sucesso nas suas atividades e, às vezes, pessoas que sequer conseguiram concluir o ensino superior ou segundo grau e são grandes empreendedores e têm grande sucesso nas suas atividades profissionais. Eu concordo muito com o que vocês estão falando aqui e espero que os nossos colegas advogados que estão ouvindo a gente aqui possam se dar conta da importância de desenvolver a inteligência emocional. Tem coisas na vida que eu falo que, se não for pela humanidade, né? Porque o nosso status de ser humano é o único ponto que é verbo. Os outros animais é cachorro, gato, papagaio, girafa. Nós somos verbos que temos que praticar. Ser humano, e muitas vezes o que falta no ambiente de trabalho é essa questão dessa humanidade. É o fato da gente conseguir olhar que antes do dinheiro, antes de qualquer coisa ali, nós temos pessoas. E a gente está falando de relacionamento, de um mundo colaborativo o tempo inteiro, né? E se não for pelo lado humano, que seja pela lucratividade, porque existem pesquisas mostrando que um profissional que tem uma inteligência emocional desenvolvida ganha R$ 6.500 a mais por mês do que um profissional que não tem. Então, fica a dica para aqueles que estão aqui. Voltando para a nossa linha de perguntas, agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou começar com a Luísa, depois vou para a Lívia e depois vou para Ayrton. Fernando continua me mandando mensagem aqui, né, dizendo que foi um apagão total. Então, ele está lá, né, meditando em relação às suas emoções nesse momento. Oh, meu Deus! Luísa, o medo do erro pode paralisar o advogado? Como é que a gente lida com essa questão, essa história tão impactante e paralisante aí do medo? Olha, Olivia, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer, porque mesmo quando você não está aqui entre os debatedores, você nos ensina. Eu adorei essa questão do ser humano, entendeu? Estou até aqui pensando, eu tenho que responder minha pergunta, mas não posso esquecer essa anotação, entendeu? Porque eu achei ela bárbara. Lembre depois de mandar no WhatsApp, tá? Porque eu achei ela fantástica, quero aprender ela, porque eu realmente achei interessantíssima essa reflexão. Mas, com certeza, o medo pode nos paralisar, principalmente porque a gente cresce muito fadado naquela caixinha de que o erro é algo horroroso, de que o erro é algo vergonhoso. E aí a gente cresce e a gente quer tudo menos o quê? Errar. Então, em relação ao erro, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, por assim dizer, é entender a origem desse medo. Que esse medo, ele é uma construção social. E aí, para quem está assistindo a gente, eu até deixo a indicação de um filme que parece que é de terror, mas eu conto que não é de terror para as pessoas assistirem, mesmo quem tem medo, que é aquele filme A Vila. E se você tiver medo de assistir o filme A Vila, assista o filme Os Croods, porque dos Croods é uma animação, não tem como ter medo de assistir Os Croods. São dois filmes incríveis e que possibilitam muito essa reflexão acerca do medo e do entendimento de como ele é uma construção social. A gente não nasce com medo, a gente constrói um medo justamente porque somos ensinados a vida inteira de que errar é feio, de que errar não pode, de que errar é vergonhoso. Então, a primeira questão para controlar o medo é entender de que o medo é inerente ao aprendizado. A gente não aprende nada sem antes errar. Quando a gente começou a andar, a gente começou antes a engatinhar. E antes de engatinhar, a gente começou a se esfregar no chão. Por quê? Porque esse é o ciclo natural do aprendizado. E ainda assim você engatinhou muito mal, você andou muito mal, para depois você conseguir fazer esse movimento, 20 e poucos anos depois, com tanta naturalidade. Então, o primeiro passo para você conseguir controlar esse medo é perder o medo de errar e entender que ele é natural dentro do processo de aprendizado. Você vai errar muito antes de aprender, de fato, a fazer as coisas da maneira correta. Alguém quer falar sobre o medo? Ayrton, a palavra é sua.
O medo está muito relacionado com a rejeição, né? E com o medo de não ser amado, né? Quando eu tenho medo de errar, especificamente no ponto trazido pela Luísa, esse medo de errar, a pessoa que tem o medo de errar, muito provavelmente, ela está com os seus valores muito ligados e conectados àquilo que ela faz, né? Então, ela entende que aquilo que ela faz vai dizer quem ela é, quando, na verdade, não é nada assim, não é nada disso. Eu gosto de dar o exemplo de uma nota de $100, né? Se eu pegar uma nota de $100, amassar essa nota de $100 e perguntar quanto vale essa nota? Vale $100. Se eu colocar ela no chão, pisar várias vezes em cima, juntar ela do chão e mostrar quanto vale essa nota? $100. Se eu pegar essa nota de $100, mergulhar na privada, tirar ela e mostrar quanto vale essa nota? $100. Não importa o que acontece com a gente não perde o nosso valor se ele tiver alicerçado em quem eu sou, não naquilo que eu faço ou naquilo que acontece comigo. Se eu estou alicerçado em quem eu sou, o erro não diz quem eu sou. O erro faz parte, fica muito mais fácil aceitar que o erro faz parte do processo de acerto, como muito bem colocou a Luísa, né? Então, eu acho que eu consegui traduzir um pouquinho e completar o que a Luísa, em poucos 3 minutos, conseguiu falar, que é um desafio, né, Luísa? Lívia, a palavra é toda sua. Só uma pontuação bem rápida. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo devem estar se perguntando, mas e aí, o que eu faço para não ter medo, né? Gente, o medo vai continuar existindo, né? Tem aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. E é isso. É um passinho de cada vez. Escolha uma única situação. Não tente enfrentar seus medos todos de uma vez. Escolha uma única situação que te reprime ou que você não gosta de enfrentar, e naquela situação se proponha a seguir em frente com medo. Né? Não vai passar da primeira vez, talvez não passe da segunda, talvez não passe na terceira, mas aí você vai começar a se acostumar a agir mesmo com medo. Luísa? Pegando aqui o gancho, né, que a doutora Lívia trouxe para a gente mais cedo a respeito do autoconhecimento. Segundo ponto, então, depois de entender, né, na minha concepção, que o medo é natural, o segundo ponto é o autoconhecimento. E criar estratégias para lidar. Por exemplo, no meu caso, né? Vou citar um caso aqui, por exemplo, de palestrar, de falar com pessoas, de falar ao vivo, né? Eu acredito, não sei, vou até pedir ajuda aqui para os meus colegas para que eles falem. Gente, às vezes eu acho mais difícil falar aqui no online, que você está falando com o computador, não sei quem está me vendo, não sei se a pessoa está fazendo cara feia, cara boa, porque pelo menos presencialmente a gente tem um feedback, né? As pessoas, nem se for para educação, elas falam assim, né? Elas concordam. Aqui, né? É mais difícil. Mas, por exemplo, uma ressalva, quando eu comecei lá atrás, nossa, eu tinha medo de falar, tinha medo de falar errado, aí eu entendi. O meu medo era muito medo de passar uma informação equivocada. O nome do meu medo, vamos lá, o autoconhecimento, o nome do meu medo era falar alguma coisa errada. Então, qual que é a minha solução? Estudar. A minha solução é estudar, é estar afinada, é estar preparada. Então, você procura o autoconhecimento. E aí, através disso, você cria tarefas, você cria metas para desenvolver as soluções e as habilidades necessárias para lidar com aquele medo, assim como para lidar com as outras emoções, como já dissemos aí em algumas questões anteriores. Então, isso é muito interessante. Dê um nome ao seu medo, dê um nome à sua raiva, dê um nome à sua ansiedade. E, a partir dali, comece a construir processos que vão te ajudar com essas situações específicas, pois sim, nem todo medo é medo da mesma coisa, nem toda raiva é raiva da mesma coisa, nem toda ansiedade é ansiedade pela mesma coisa. Então, entenda o que gera o medo e aí crie tarefas, crie caminhos para lidar com essa situação específica. Ayrton? Vou abrir meu coração aqui, vou compartilhar uma coisa que eu faço,
para situações de medo, e que situações de medo são comuns, é natural do ser humano ter medo, né? Esse é o ponto. Então, a PNL nos ajuda nesse ponto, trazendo alguns gatilhos. E eu, particularmente, em função da fé que eu tenho, eu utilizo um gatilho chamado Salmo 23, que diz o seguinte: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Esse é o meu gatilho. Esse é a minha âncora, né? Que quando eu estou em situação difícil, eu aciono essa âncora e isso me traz força, me traz segurança, me traz a capacidade de olhar para esse medo e dizer: vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, né? Isso me ajuda. E isso é para mim, funciona para mim, né? E talvez você tenha que encontrar algo, alguma âncora que para você faça sentido, né? Eu recomendo muito os meus clientes coaches a utilizarem um animal de poder, né? Se verem numa situação de um animal de poder enfrentando e destruindo aquela barreira, aquele medo. Então, assim, lance mão de qualquer coisa que faça sentido para você, que te auxilie a fazer com que esse medo se torne pequeno e facilite você encarar esse medo e superar e ir adiante e não ficar congelado e paralisado. Lance mão dessas ferramentas, sim, tá? Eu lanço mão e compartilhei com vocês aqui a ferramenta que eu utilizo. Você levantou a mão, Lívia? Foi. Já que está todo mundo compartilhando seus medos, né? Eu tenho que compartilhar que eu estava muito nervosa hoje de participar desse evento online ao lado de pessoas assim que eu admiro, né? Maria Olívia, que foi minha professora. E a minha ferramenta foi visualização, então eu passei o dia todo visualizando o evento, né, e pensando coisas positivas sobre ele, falando coisas positivas, né, e fiz uma oração também, né, pedi para abençoar, enfim, eu acho que é bem isso que o Ayrton falou, entenda qual é a ferramenta que faz sentido para você e lance mão dela, né, use ela para que você possa enfrentar e dar esse primeiro passo. E depois você vai perceber que as coisas vão ficando mais fáceis. O medo não vai embora, mas você vai conseguindo caminhar. Eu gosto de falar dessa história do medo, né? Eu nunca consigo não dar um pitaco, desculpem, mas né, mais forte, porque todos esses assuntos são extremamente a minha vivência de vida, de carreira, de tudo, né? Então eu gosto de falar que as pessoas precisam entender que o medo não é negativo. O medo virou um vilão nessa vida, virou um negócio endemoniado, né? Não é. O medo, ele, graças a Deus, existe. Nesse momento aqui, eu estou no 17º andar. Ontem, né, sábado e domingo, eu sou apaixonada pelo sol, essas coisas e tal, fizeram dias maravilhosos. Aqui tem uma vista fantástica. Se você não tem medo, eu falo, vou dar um pulinho, uma voadinha de leve, vai dar ruim, né? Graças a Deus a gente tem o medo para amparar nesses momentos. Já que todo mundo está falando aí dos seus medos, eu tenho um único medo na vida, que é o medo de agulha. Né? Então, tirar sangue, essas coisas assim, né? Assim, tem até o desenho da tatuagem. Esquece, não vou fazer uma tatuagem, porque né, ninguém merece passar por... Mas não é necessário, óbvio. Mas exames é algo que eu tenho que fazer e eu faço. E como é que a gente né, supera o medo? Vivenciando essa situação. Não tem outra forma. Então, o medo, na verdade, a gente precisa escutá-lo como um bom conselheiro que ele é. E, aliás, ele é um excelente conselheiro. O grande problema é que o medo não pode ser o nosso líder, senão a gente se acorrenta em correntes da nossa imaginação e a gente para de viver. E uma vida na base do medo não é uma vida, é uma sobrevivência apenas. Falando sobre medo, minha pergunta... Quer falar, Ayrton? Vai lá. Como diria o Aristóteles, né? Aristóteles dizia que a virtude é o equilíbrio. Uma pessoa com muito medo se torna um covarde. Uma pessoa sem medo se torna um temerário, né? Correndo sérios riscos e colocando a vida em xeque, né? Então, o medo que congela é perigoso. E a ausência de medo também é muito perigosa, né? Então, o equilíbrio sempre faz com que a gente ande num caminho seguro. Lívia, e aí eu falei de medo e liderança, e esse assunto é um assunto que realmente
Me faz tremer nas bases quando eu ouço sobre o mercado da advocacia. Não tenho um, não tenho dois, não tenho três, não tenho 10 clientes que não vêm aí em sessões comigo chorando do início ao fim, porque as lideranças são altamente tóxicas, altamente desmoduladas e não sabem se melhorar no mercado. Gestão de emoções e liderança. Então, como o líder pode ajudar se ajudar, na verdade, e ajudar a sua equipe nessa questão da gestão das emoções? Esse é um assunto que eu adoro falar sobre liderança e a forma. Eu não sei se vocês concordam, mas é um poder tão grande você direcionar e guiar pessoas, né? E uma responsabilidade tamanha que não tem como um líder não ser dono das suas próprias emoções, não saber gerir as suas próprias emoções. A gente já parte do princípio que um líder precisa sim ter inteligência emocional, precisa sim saber gerir suas emoções e entender e compreender a emoção do outro para que possa então auxiliá-lo nessa caminhada. Tá? Mas falando para os participantes aqui que hoje ocupam posição de liderança ou querem se preparar para uma posição de liderança, ou até têm um líder e podem compartilhar esse conteúdo com eles. O que o líder pode fazer para auxiliar nesse momento? Eu acho que existem algumas ferramentas que podem ser aplicadas pelo líder no seu dia a dia que vão auxiliar o seu liderado nessa caminhada. A primeira, e eu acho que é mais comum, e para mim é uma ferramenta multiuso que serve para tudo, é o feedback. O feedback ele serve para aprimorar conhecimento técnico, o feedback serve para aprimorar procedimentos e, por que não, aprimorar habilidades comportamentais, habilidades emocionais. Então, líder, acontecer um fato na tua equipe, imediatamente a esse fato, se reúne com o teu liderado, conversa sobre ele, comecem não sei se racionalizar seria a palavra correta, mas pergunta dele como ele se sentiu diante daquele fato. Qual foi o sentimento que veio? Tenta fazer com que ele enfrente aquela situação olhando de fora, que ele dê nome para os sentimentos, que ele consiga entender o que foi que causou determinado sentimento. E isso vale para um ponto de melhoria, mas também vale para aquele profissional que se saiu bem, que você está validando. Então, o feedback, para mim, é a ferramenta essencial. Outras ferramentas podem ser aplicadas. Para mim, todo líder deveria ser coach, né? Então, fica a dica aí para quem quiser se especializar, porque existem tantas outras ferramentas que você pode aplicar no dia a dia do seu liderado que vão fazê-lo melhorar essas habilidades comportamentais e inteligência emocional. E aí são tantos. Você pode começar pelos valores. Quando você descobre os valores de um membro da tua equipe, você consegue entender como é que ele reage sobre determinados fatos. O Ayrton falou um pouco aqui sobre os valores focados no ser e focados no fazer, né? A análise de perfil comportamental, você consegue entender como é que a pessoa se comunica, como é que pessoas diferentes dentro da mesma equipe vão reagir. Então, a aplicação dessas ferramentas pelo líder na equipe vão auxiliar o liderado nesse desenvolvimento de gestão emocional. Então, para mim, só encerrando, né, é obrigação, sim, do líder auxiliar o seu liderado no desenvolvimento da inteligência emocional. Alguém? Ayrton? Eu entendo que o líder que não usa a ferramenta do feedback não é líder. Básico. Né? E o feedback, eu costumo, quando estou dando os treinamentos para as lideranças, eu costumo dizer o seguinte: o líder que não serve, não serve. Né? Ele não serve para ser líder. E quando ele vai servir, quando ele vai dar o feedback, eu digo o feedback de orientação, né? Ou seja, a pessoa fez alguma coisa que está fora do processo, está fora do protocolo, e ele precisa dar um direcionamento corretivo. Ele precisa falar de um jeito que o liderado tenha certeza absoluta de que ele está falando com amor, que ele está falando com um propósito de ajudar. O liderado possa enxergar nele a mão estendida para, de forma
indireta, está implícito de que a minha mão está aqui, confia em mim, segura nela, eu vou te conduzir, vamos juntos, eu estou aqui para te ajudar do teu lado, para a gente construir junto algo que talvez para você sozinho esteja difícil, né? Então, o líder que não tem esse propósito de servir, ele não serve para ser um líder. Ele não está apto para ser um líder moderno. E vale trazer a informação de que algumas empresas, algumas multinacionais, para que algum executivo queira concorrer à presidência ou algum cargo executivo mais alto, se ele não for um executivo coach, ele está fora da vaga. Ele está fora. Então, se ele não tem a inteligência emocional desenvolvida, as grandes empresas, as multinacionais, já estão atentas a esse detalhe do comportamento e da necessidade do líder ser um servidor para os seus liderados. Então, a todos aqueles que têm escritórios de advocacia, né, comece a observar como você trabalha com seus liderados, né? Fica a dica aí para quem está nos ouvindo. Luísa? E aí, ainda nesse tema, né, da questão da liderança e do controle emocional, a importância justamente, aproveitando aí, falando também de plano de carreira, então, e pegando também essa questão do coaching, a importância de todos os advogados que hoje acreditam e desejam alcançar esses cargos de liderança, que eles busquem fazer um planejamento das suas carreiras, focando, então, em todas essas soft skills, pensando no controle emocional, pensando na comunicação, pensando na empatia, pensando na fraternidade, pensando aí em competências que cada vez mais, como nós já vimos, são competências do advogado do presente, não mais do advogado do futuro, pois são essas competências que vão ser aí avaliadas cada vez mais em futuras promoções, para que a gente veja se esse colega ele vai ter condições de estar de fato liderando um escritório, se ele vai ter condições de fato de estar ajudando no desenvolvimento de outros colegas, de uma equipe de advogados, para que eles também possam estar aí se desenvolvendo para serem as suas melhores versões. Então, isso também é muito interessante quando a gente fala de liderança, para que vocês também pensem em desenvolver o controle emocional, é desenvolver a liderança, desenvolver todas as outras habilidades que vêm com a liderança. Ayrton? Antes da gente começar aqui o debate, eu lancei umas perguntas lá no meu Instagram, e 83% das respostas foram no sentido de que as pessoas não têm ideia de como desenvolver a sua inteligência emocional e como gerenciar suas emoções, né? E aqui no exercício de empatia, eu estava me ouvindo e ouvindo os colegas aqui e comecei a me colocar no lugar desses 83% que estão em casa, que não fazem ideia como desenvolver isso. Como que a gente pode desenvolver tudo isso, essa inteligência emocional, como que a gente pode fazer para melhorar o gerenciamento dessas emoções de forma bem prática, né? Uma forma bem rápida e objetiva de se fazer isso é realizando um processo de coaching, né? Um processo de coaching com uma abordagem emocional, porque a abordagem emocional é que vai ressignificar algumas crenças, algumas fraturas emocionais, vai fazer com que aquelas imagens registradas na amígdala sejam ressignificadas, tenham outro significado, que não sejam mais recebidas como uma ameaça, como algo perigoso. Outras formas de fazer isso, realizando treinamentos de alto impacto, que são propostas vivências emocionais, passando por um processo de formação de coaching, né? Enfim, né? Até se os colegas tiverem outras ideias aqui também de como, de forma bem prática, como a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional, desenvolver a nossa capacidade as nossas soft skills, né? Se vocês tiveram também alguma ideia de como direcionar esses 83% que não fazem ideia de como fazer isso, eu acho que já vai valer a pena esse evento aqui que a gente está promovendo, tá?
Então, essas seriam formas bem simples, bem básicas, bem diretas, práticas de você desenvolver a sua inteligência emocional e de fazer e de melhorar a gestão das suas emoções. Alguém? Eu, aproveitando e respondendo o Ayrton, já que ele levantou essa bola, eu vou cortar. Sem dúvida, terapia. E, acima de tudo, a gente não pode esquecer também que existe uma coisa na nossa cabeça que se chama, eu costumo dizer que é como se fosse uma voz que a gente se comunica com a gente mesmo. Eu estou trabalhando exatamente esse ponto com uma cliente, a voz interna. A gente escuta muito as pessoas fora falando o que tem, né, no nosso ambiente. A gente não escuta o que a gente conversa com a gente. E a gente conversa o tempo inteiro. Eu estou aqui nesse evento com vocês, aí eu falo, eu tenho que ligar o cronômetro, eu tenho que desligar o cronômetro, eu tenho que responder não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não estou aqui falando, expondo isso. É a minha voz que está falando aqui internamente, né? Então, essa vozinha que a gente tem na nossa cabeça, e todos nós temos, a gente precisa ter a capacidade de começar a escutá-la, porque a gente está muito adaptado a falar, e, aliás, muitas vezes a gente fala e não se escuta, né? Então, tudo isso passa por esse processo do autoconhecimento. Se você começar a ouvir os seus pensamentos, né? Existe um filme que é dos anos 2000, O que as mulheres gostam, que é um filme com Mel Gibson, que ele sofre um acidente, é um cara bastante machista no início, com Alan Hunt, é uma comédia romântica, mas muito interessante, porque ele tem a capacidade de escutar as pessoas, os pensamentos das pessoas. É esse pensamento, é essa voz que a gente tem internamente. Se a gente passar a escutar isso, a gente se modifica bastante nesse sentido do autoconhecimento, porque boa parte da liderança, ela é uma liderança tóxica, ela é uma liderança disfuncional. Ai, que maravilha, uma outra grande liderança acabou de voltar aqui, né? Conseguimos! Que alegria, né? Então, resiliência, né? Prova de antifragilidade, resiliência está aqui. Então, a gente tem aí essa questão da liderança. Bom, eu vou bagunçar agora toda a ordem do coreto, porque chegou... o Ayrton vai falar e depois o Fernando, a pergunta vai ser para ele. Tu fez o corte e a bola levantou de novo, e eu vou aproveitar. É interessante que tu falaste que essa voz interna que fica atrapalhando a gente, só para que quem está ouvindo, né, a gente falar disso, existe ferramenta no coaching que tem a capacidade de apagar essa voz. E logo que a gente aplica essa ferramenta, a gente pede para a pessoa, ouve a voz, tenta ouvir a voz, e a pessoa faz aquela cara assim de, cadê? Eu não estou encontrando. É sensacional. Então, para quem está aí, que tem essa voz, que está passando por alguma situação dessa, que fica aquela vozinha de que eu não mereço, eu não vou conseguir, existe ferramenta no coach que é capaz de apagar essa voz chata que fica te impedindo e te limitando. Então, se você tem isso, procure alguém aí perto de você para fazer um trabalho de coaching, que isso aí tem solução, sim. O bom é que essa vozinha também pode ser bastante incentivadora quando a gente sabe usá-la bem a nosso favor, né? Fernando, seja bem-vindo de volta. Então, muito obrigado, Maria Olívia. Antes, perdão a todos, problemas técnicos que independem da minha vontade. Houve uma queda de energia total aqui no bairro, demorou a restabelecer, mas com tranquilidade conseguimos voltar. Fernando, então a pergunta aqui para você, a gente vem falando bastante, já passamos aí por vários tópicos de soft skills, de inteligência emocional, de liderança, de medo, mas acho que uma pergunta também interessante que a gente acabou passando aqui nessa questão de denominar, a Luísa falou, de você dar nome ao que você sente, mas eu acho que faltou a gente dizer o que são emoções. Então, define aqui para a gente, né, o seu conceito do que são emoções. Roberto Carlos já dizia, vai lá. Pois é, nós, seres humanos que somos movidos, sem dúvida alguma, por um lado racional, por outro lado emocional,
às vezes mais razão do que emoção e, por vezes, mais emoção do que razão. A gente pode entender emoção, ao meu ver, ao meu sentir, como um estímulo ambiental e cognitivo que produz, digamos assim, experiências subjetivas. Então, a gente tem que entender que emoção não é algo gratuito, que se tem da forma que se deseja, quando se deseja. É uma questão neurobiológica, sempre associada, sim, ao temperamento, à personalidade, à motivação, tanto as motivações reais como as motivações subjetivas. Então, quando nós falamos em emoção, nós temos que entender que emoção, acima de tudo, é uma reação a alguma situação que, naquele momento, nos apresenta. E cada um de nós, dependendo das características das nossas personalidades, das nossas próprias personalidades, vamos reagir de um jeito ou de outro. É por isso que quando, vou dar um exemplo aqui bastante pedagógico, nós assistimos um filme, há pessoas que se emocionam e choram, há pessoas que não se emocionam, há pessoas que se emocionam lendo uma história, há pessoas que não conseguem se emocionar, talvez porque esses pequenos recortes não tenham acessado questões muito próprias, questões particulares, questão de vida. Mas, resumidamente, emoção é um estímulo ambiental, cognitivo e neurobiológico. Opa, alguém? Meu microfone estava desligado. Alguém quer complementar o Fernando? Não? Maravilha. Vou para a próxima pergunta. Você quer, Ayrton? Vá. É legal assim, ó, que a bioquímica da emoção, ela ocorre de uma maneira muito interessante no nosso cérebro, né? E inclusive, estou até com o livro dele aqui, do Polzac, né? Ele fala muito dessa bioquímica, né? A gente acaba se tornando, a gente pode até se tornar viciado em algumas emoções, né? Sim. Os neurotransmissores acabam sendo criados de uma forma muito intensa, a depender do grau de intensidade que a gente passa por determinadas emoções. E quando aquele tipo de emoção não é vivenciado, a gente acaba dando um jeito para que aquelas circunstâncias libere aquele neurotransmissor, para que o neurotransmissor seja saciado daquela emoção, daquele neurotransmissor, né? Então, para quem quiser aprofundar, o Polzac fala um pouco dessa questão e de uma forma muito, muito peculiar e interessante, né? A ponto de, em algumas situações, quando a gente vai promover uma mudança de comportamento, a gente chega a sentir uma abstinência por não mais vivenciar determinados sentimentos. Então, o cérebro humano é a parte do corpo que mais consome energia. O cérebro, para que ele possa preservar a nossa existência, ele fica tentando a todo instante economizar energia. E a forma que ele encontra de economizar energia é passando pelas trilhas neurais pelas quais a gente já está habituado. Então, quando a gente está viciado em algumas emoções, de forma automática, o cérebro vai passar por aquelas trilhas neurais que já estão formadas. E, às vezes, a gente quer ter um outro tipo de comportamento, um outro tipo de emoção, a gente acaba tendo trabalho porque a gente tem que desconstruir essa trilha neural, sofre o processo de abstinência, mas com persistência, disciplina, é possível modificar essa emoção e criar uma emoção saudável. Posso complementar, Olivia, rapidinho? Deve. Pois bem, concordo plenamente com o que o Ayrton bem coloca, inclusive essa é uma das obras
mais significativas quando a gente quer tratar da questão neuroquímica da emoção, também a recomendo. Mas se, por um lado, nós estamos acostumados a vivenciar emoções e sentimos falta de não vivenciá-la naquela mesma trilha neurológica, naquela mesma situação, o contrário também é verdadeiro. Às vezes, nós vivemos tantas emoções, tantas emoções, tantas emoções, que a gente acaba não a percebendo mais, o que tem o seu lado positivo. Dou 2 exemplos. Primeiro, o médico. O médico que está no dia a dia, ele vivencia emoções muito pungentes, muito fortes. Mas, com o passar do tempo, ele acaba absorvendo aquelas situações e torna o seu trabalho mais objetivo. Um outro exemplo somos nós, advogados. Eu me recordo até hoje da minha primeira audiência, da minha primeira sustentação oral. Era uma emoção nova, me senti inseguro, me senti, de alguma forma, vulnerável, mas a prática faz com que você, não que você necessariamente tenha que deixar de sentir aquela emoção, mas você consegue administrá-la de uma forma muito mais objetiva. Então, lidar objetivamente com a emoção também é muito importante e bem-vindo. Maravilha, alguém quer complementar? Próxima pergunta, volto para o Ayrton para falar sobre mercado. Então, como as emoções tóxicas impactam na sua comunicação com clientes, colegas, advogados, magistrados, promotores, por aí vai. Tá sem som. Eu me dei conta agora. Então, a comunicação, ela passa obrigatoriamente por um processo de conexão com a outra parte e um exercício de empatia, para que a gente possa ter uma boa comunicação. Também é um pré-requisito de uma boa comunicação o conhecimento dos perfis comportamentais, porque se comunicar bem não significa falar da maneira que eu entendo que seria bom para mim. Se comunicar bem é entender a forma com que o outro com o qual eu estou falando tem necessidade de receber a informação, né? Dentro dessa perspectiva, abordando já a linha dos perfis comportamentais, da linha do Malcolm Maston, que é a teoria DISC, né? Tem pessoas que têm o perfil de dominância, que são pessoas extremamente objetivas e diretas, elas não gostam de rodeios, elas gostam que vá direto ao ponto do assunto que se está tratando, né? Outras pessoas precisam de uma riqueza de detalhes, de fundamentos que sustentam aqueles argumentos e aquela ideia, porque se elas não tiverem uma riqueza de fundamentos, de informações, aquela pessoa não vai receber bem a informação que você está trazendo, né? Outras pessoas, né, têm uma necessidade de um pouco mais de tempo para digerir aquela informação. E se você pressionar essa pessoa para que ela se posicione de pronto diante daquilo que você está colocando, ela não vai conseguir, ela vai congelar, ela vai travar e você não vai conseguir extrair aquilo que você deseja, o que você quer daquela pessoa. Não vai conseguir alcançar o resultado esperado e desejado. Então, você ter essa percepção do outro, entender essa demanda, essa necessidade do outro, faz com que a sua comunicação seja extremamente assertiva. E isso é um ponto primordial na comunicação, seja com o magistrado, com advogados da outra parte, com seus clientes, enfim, no exercício da atividade que acaba envolvendo a comunicação quase todo o tempo. Luísa, a palavra é sua. Eu costumo falar que quando a gente fala em comunicação,
a gente pensa muito na questão da fala, mas colocando aí de outra maneira tudo que o nosso colega já trouxe até aqui, a gente precisa entender que tão importante quanto a fala é a escuta. Então, precisamos aprender, no ato de nos comunicarmos, a escutar melhor. E escutar o que está sendo dito, mas também escutar o que não está sendo dito. E aproveitando aqui o ensejo do nosso tema, escutar, por assim dizer, o que está sendo sentido pelo outro, seja esse outro nosso cliente, o colega da parte contrária, o outro, uma possível testemunha, um membro do judiciário. Escutar o que o outro sente, escutar como o outro se sente, é imprescindível para uma comunicação que de fato vai ser assertiva, que de fato vai ser produtiva. Só para complementar, se vocês me permitem também uma breve contribuição, sem dúvida alguma que aprender a ler o outro, a sua postura física, a sua postura emocional, pode trazer para nós, advogados, grandes benefícios. A exemplo da elaboração de um acordo, saber como alcançar o seu objetivo, arguir uma testemunha, saber como agir em uma audiência. Eu tenho uma, diria, nem cautela, já virou uma mania, confesso. Sempre que eu tenho alguma audiência, eu gosto de assistir 2, 3 audiências anteriores com o magistrado, com a magistrada, para saber como que ele ou ela está naquele dia. Se está deferindo perguntas, se não está, se tem uma posição pró-réu, se tem uma posição pró-autor. Ler é muito importante. E o mais difícil de tudo, às vezes, entender o cliente não é tão difícil. Entender o juiz não é tão difícil. Entender todos os sujeitos das nossas relações pessoais e interpessoais talvez não seja o mais difícil. O mais difícil é nós lermos a nós mesmos, sabemos perceber qual a nossa emoção, se é que naquele momento nos é facultado ter uma emoção, porque quando a gente defende juízo os interesses de nossos clientes, os seus anseios, as suas frustrações, as suas preocupações, nós temos que ter uma atenção redobrada e não deixar que a nossa emoção pessoal atrapalhe esse exercício e, sobretudo, não permitir que a emoção do cliente nos afaste dessa objetividade. É difícil. O Ayrton também coloca aqui a análise DISC. Sei que vocês trataram já com propriedade a esse respeito, mas quando a gente conhece essas ferramentas de coaching e a gente consegue utilizá-las, sem dúvida alguma é um passo muito grande para a gente alcançar os nossos objetivos. Mas ler a nós mesmos é condição, na minha opinião, essencial para que a gente tente compreender o outro, seja através da nossa fala, seja através da nossa percepção, e concordo com a Luísa também, quando ela bem coloca que ouvir é muito importante, mas ouvir com criticidade, ouvir com a clareza de alguém que vai saber interpretar aquilo que é dito naquele contexto, naquele momento. Não é tarefa fácil, eu não sei os meus colegas, mas muitas vezes eu tenho dificuldade em fazer isso. Alguém? Gosto de citar Rubem Alves, que é uma pessoa que eu tenho imensa, né, já saudoso, que foi um professor da Universidade de Campinas, também, né, trabalha com essa parte de psicologia, terapia e tudo, e ele trazia muito a questão de a gente não precisar de cursos de oratória, né, mas cursos de escutatória. E nessa linha também do que o Fernando trouxe, da gente entender as nossas emoções, eu acho que vale a pena cada um a se avaliar aqui, porque a gente está muito acostumado a falar tô bem, tô mal.
mas o tô bem, qual é a emoção exatamente que está te fazendo? É ansiedade? É angústia? É raiva? É decepção? O que está tristeza? O que está fazendo você não estar bem? Ou estou, né? Ou você está muito bem? O que você está sentindo? É alegria? É êxtase? É uma emoção que por algum acontece, por uma vitória específica, é uma animação porque o dia está ensolarado, o que está te fazendo estar bem? Então, a gente saber dar um nome mais específico às nossas emoções, ao invés de só o tô bem, tô mal, é bastante importante para a gente poder se conhecer e se entender aí nessa linha desse processo de autoconhecimento. Lívia, vai falar? Vai lá, Ayrton, por favor. Até eu gostei da fala que tu trouxeste, porque no Brasil as nossas escolas não nos ensinam a controlar as emoções, a entender nossas emoções, a olhar para nossas emoções. E eu lembro que eu gostava de assistir um programa que passava de uma escola francesa em que crianças de 5, 6 anos era debatida as questões das emoções já na infância, né? E talvez por esse motivo, né, como a gente não tem essa abordagem nas escolas, muitas das pessoas que estão aqui talvez estejam tendo contato com esse tipo de assunto pela primeira vez, enfim, né? E o que eu quero dizer para essas pessoas? Que no começo é um pouco desafiador fazer esse exercício, né? Pode ser que seja um pouco desafiador, talvez você vai olhar para você mesmo, não vai conseguir enxergar muita coisa, mas com o exercício, com a disciplina, as coisas tendem a evoluir e ficar cada vez mais fácil. É um processo contínuo de desenvolvimento e que vale muito a pena, porque os frutos que são colhidos são frutos maravilhosos e que vão fazer valer a pena todos os esforços que você vai ter no começo. Lívia, então a pergunta agora é para você. Primeiro a liderança, depois ambiente de trabalho, que é um dos grandes pilares que a gente tem na felicidade de uma pessoa que está aí na carreira, que está no mercado. Como um escritório de advocacia, uma empresa, um departamento jurídico, pode proporcionar um ambiente de trabalho que estimula esse desenvolvimento das emoções dos seus colaboradores? Então, olha que legal. Eu vou pegar o gancho de tudo que foi falado. Eu acho que a principal ação, né, que um escritório de advocacia pode ter para proporcionar um ambiente é criar um ambiente onde as pessoas possam se comunicar livremente, onde as pessoas se sintam seguras para falar. Então, você estimular um ambiente onde as pessoas podem expor as suas opiniões, um ambiente de debate saudável, sem atritos, aliás, sem atritos maléficos, né? Atrito não necessariamente é uma coisa ruim, mas proporcionar esse tipo de ambiente, estimular esse tipo de ambiente, fazer com que as pessoas, os advogados, se sintam seguros, eu acho que é o primeiro passo, porque eu me sinto segura em expor o que eu penso, eu me sinto segura em expor a minha emoção, eu me sinto segura em escutar do outro o que o outro pensa, né? E a construção, ela é conjunta. E o segundo ponto que eu acho que talvez falte muito nos nossos escritórios é construir relações emocionais. É, de fato, construir uma relação com o indivíduo por trás do advogado, do profissional advogado. É você demonstrar uma preocupação genuína com aquele profissional. Nós somos pessoas unas, não existe a Lívia mãe e a Lívia coach, a Lívia advogada, a Lívia diretora. Não, eu sou uma única Lívia e tudo que eu sinto afeta em todas as áreas onde eu atuo. E você ter esse olhar cuidadoso para o seu profissional, para o seu advogado, entendendo o que ele está passando ali por trás, vai também trazer segurança de que você
está sendo bem visto, de que o escritório de fato se preocupa com você, de que o escritório de fato se preocupa com o que você está sentindo, né? E entendam, construir relações emocionais não quer dizer fazer amizades. Não é necessário, não é obrigatório você construir uma relação de amizade com cada pessoa que passa para o seu escritório. Aí eu acho que é um próximo passo. Mas é apenas aquela preocupação genuína com aquela pessoa por trás daquele cargo. Então, se hoje os escritórios tomarem essas duas atitudes, construírem relações emocionais e criarem ambientes onde as pessoas podem se comunicar livremente, sem medo, com certeza é um passo enorme para estimular e fomentar esse crescimento da gestão de emoções. Posso? Pode, Chico. Então, vamos lá. Eu, na qualidade de painelista mais velho dentre todos aqui, me sinto mais à vontade para dizer que quando eu comecei a advogar, e lá se vão quase 25 anos, o que mais importava em um escritório de advocacia, em um departamento jurídico, eram as hard skills. Era tudo quanto nós colocávamos em nosso currículo em termos de formação técnica. Era o idioma que se dominava, era o mestrado, o doutorado, outra pós-graduação, lato sensu, mas não existe mais espaço para isso. A Lívia coloca muito bem o que você pode esperar de um profissional vai muito além do que ele apresenta no seu currículo. É preciso ter foco muito mais voltado para soft skills, para as competências pessoais. Do que adianta, por exemplo, um advogado que conhece muito a respeito de um determinado assunto, mas no ambiente de trabalho dele ele não pode ser criativo, ele não pode opinar, ele não pode ousar a discordar daquele que na hierarquia do departamento ou do escritório está acima dele. Então, é preciso ter muita cautela. O ambiente de trabalho, como muito bem colocou a Lívia, deve ser um ambiente de trabalho capaz de gerar em cada um a vontade e, sobretudo, a capacidade de contribuir. Não há mais espaço para aquele escritório, aquele departamento jurídico muito ortodoxo, formatado como era antigamente. As hard skills, sem dúvida alguma, continuam sendo muito importantes, mas olhar a pessoa acaba sendo mais relevante. É aquela situação, contratar caráter e desenvolver habilidades, desenvolver competências. Então, eu acompanho o pensamento da Lívia, já passou o tempo da gente mudar o olhar para o profissional, tentando separar o profissional do ser humano, porque, no final das contas, o resultado vai advir de todas as experiências desse ser humano. Luísa? E aproveitando aqui para complementar, né, tanto a Lívia quanto o Fernando, o quanto isso, pensando pelo lado da gestão dos escritórios, de muitos colegas que podem estar nos escutando e que podem estar aí no cargo de liderança, de gestores de escritório, o quanto isso, além de extremamente interessante para os próprios colegas advogados que trabalham e contribuem nesses escritórios, mas para os próprios escritórios na questão da retenção de talentos, pois a gente vive um momento em que cada vez mais os jovens advogados, os colegas advogados também buscam e participam desse movimento de estar em ambientes que valorizem essa interação interpessoal, que valorizem esse desenvolvimento e esse respeito ao ser humano. Então, como a própria Maria Olívia que já disse anteriormente, se não for pela questão humana da relação, da situação, se não for pela importância do desenvolver o ser humano, vamos aí pela importância financeira e estratégica para a gestão
do seu escritório de advocacia, porque isso com certeza propiciar essa mudança cultural, propiciar uma nova cultura dentro do escritório, que favorece essas relações, que favorece o desenvolvimento do profissional, o entendimento das emoções de cada um deles e o desenvolvimento deles em cada uma das suas individualidades, vai propiciar a retenção desses talentos e, com isso, melhores resultados para o escritório. Perfeito. Ayrton? Para ilustrar isso tudo que a Lívia falou, e que a Luísa falou e que o Fernando colocou, Lívia, é bem isso aí que está se falando mesmo, é a questão financeira, né? Eu tive a oportunidade de assistir num congresso a apresentação de um trabalho do Paul Zak, em que ele trabalha a questão do estímulo da ocitocina no ambiente de trabalho, né? E ele traçou estratégias bem corporativas de criar esse relacionamento dentro das empresas, de estratégias bem corporativas para estimular. O que é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor, né? Então, para ele não falar de vamos estimular o relacionamento amoroso dentro das empresas, ele falou, vamos estimular a liberação de ocitocina nas nossas relações corporativas. E ele trouxe um trabalho incrível em que, com a liberação da ocitocina, através de práticas bem específicas e montadas por ele, ele conseguiu medir o desempenho do time de maneira muito surpreendente, porque a ocitocina ela acaba promovendo no ser humano um sentimento de segurança. Isso faz com que todos os colaboradores tenham a vontade de ousar, de ir além, de criar, né? E isso só faz com que o negócio prospere, só faz o negócio crescer. E se o negócio cresce, prospera, o que acontece? Eu costumo dizer que o lucro numa empresa é como o sangue que corre nas nossas veias. Uma empresa, um escritório de advocacia que não tem lucro, ele morre. E eu digo também que os colaboradores de uma empresa é como se fosse o coração. Sem o coração, o sangue não corre pelas veias. E se a gente não tiver um coração saudável, a empresa fica doente e falece, né? Então, só trazendo uma ilustração disso que vocês falaram, e assim, isso é tecnologia de ponta nos Estados Unidos. Tá sem áudio, Lívia. Acho que a gente não pode, obrigada. Acho que a gente não pode esquecer aqui que a gente já saiu dessa questão da liderança por comando e controle para uma autonomia e autorresponsabilidade. O mundo mudou. Nas escolas, muitas delas já estão acontecendo que quando os professores vão ensinar alguma coisa, os alunos perguntam por que eles vão aprender isso. Eles têm o direito de saber se vale a pena, porque a fórmula de Bhaskara eu nunca mais usei na vida e não sei para que eu aprendi, né? E no mundo de hoje, de microgerenciamento, de autodidatismo, de aprendizado e tal, você precisa ter uma melhor noção. E a sociedade realmente não é a mesma. Então, os pilares de ambiente de trabalho, né? A gente fala cada vez mais de empresas-escola, que as pessoas tenham vontade de aprender. Então, pilares de ambiente de trabalho, que corresponde a 66% de uma motivação de um colaborador no ambiente, porque não depende só dele, é cultura, como a Luísa bem disse, é algo fundamental que a liderança coloca ali dentro e precisa, né, a gente precisa ter em mente isso, a responsabilidade do líder. Eu vejo muitos líderes, muitos clientes que vêm me procurar falando, Olívia, eu preciso que você motive com o teu trabalho os meus colaboradores. Eu falo, começa com você, meu caro, ou minha cara. Se não for com você, não tem motivação, porque eu não sou cheerleader, eu não faço pipiurra com pum-pum para eles, né? É uma cultura que é estabelecida aí, e essa responsabilidade é muito importante. Então, um lugar que o erro seja tolerado, porque o erro vai acontecer, senão vai ser expurgado e colocado embaixo da mesa e vai reacontecer. As pessoas têm uma capacidade de falar, de se comunicar. Então, tudo isso faz um ambiente de trabalho que você permita que as emoções realmente elas existam, porque elas existem, não tem como negar isso, mas de pessoas mais felizes, sem medo de entregar o seu melhor, sem medo de trabalhar. Luísa, pergunta para você. Ego,
Oi, Ayrton, você quer falar agora ou depois? Eu queria compartilhar aqui um comentário da Cátia Helena, que é uma pessoa que está participando, que ela colocou que ela é professora e também está fazendo o curso de Direito, e ela colocou aqui que eles estão implantando, iniciando um processo na educação básica no sentido de trabalhar as emoções com as crianças. Olha que notícia maravilhosa. Show de bola. Show de bola. Maravilhoso. Luísa, ego, consciente, subconsciente e sombra. Como esses termos muitas vezes tão estranhos, né? Ao dia a dia do colega do advogado podem estar aí atrapalhando ou impactando esse desempenho profissional. Microfone. Desculpa, pessoal. Quando nós falamos de ego, nós estamos falando justamente daquelas construções que o nosso consciente faz a nosso próprio respeito. Então, da maneira como a gente se vê, das histórias que nós vamos nos contando, das histórias que nós vamos aproveitando para formatar as nossas próprias trajetórias profissionais, trazendo aqui para o escopo da nossa advocacia. Por outro lado, quando a gente fala das nossas sombras, nós estamos falando de tudo aquilo que está no nosso inconsciente e que para a gente é desconhecido. O que isso tem a ver com as nossas emoções e por que isso muitas vezes pode ser tão perigoso para o colega advogado? Porque isso representa tudo o que nos é desconhecido quando falamos sobre emoções. Por quê? Porque tanto ego são histórias que nós nos contamos e que construímos sem muitas vezes ser a realidade dos fatos, mas são uma interpretação, a nossa interpretação de tudo aquilo, a melhor maneira que conseguimos lidar com tudo aquilo, bem como tudo aquilo que é sombra, por outro lado, são as situações que a gente, por diversos motivos, não conseguiu lidar. Então, por não termos conseguido lidar, por não termos entendido totalmente, a gente escondeu. A gente deixou no inconsciente, a gente desconhece. E aquilo que a gente desconhece, seja porque a gente desconhece porque a gente lapidou de uma outra maneira, né? Não da maneira como foi. Seja porque a gente desconhece, porque está lá no nosso inconsciente, são situações que, como a gente já viu no começo do nosso bate-papo hoje, podem estar aí voltando à superfície quando a gente menos espera. E muitas vezes esse quando a gente menos espera é também o momento menos oportuno. Durante uma sustentação oral, durante a nossa primeira audiência, durante uma reunião com um cliente muito importante. Então, passarmos pelo processo de autoconhecimento para entendermos exatamente quem nós somos e não quem nós achamos que somos, bem como revisitarmos esses lugares que estão lá no nosso inconsciente, que a gente às vezes nem olha, tá lá e a gente olha para o outro lado, é de suma importância para que, de fato, a gente possa garantir o real. Não digo aqui, vou até mudar a palavra quando a gente fala de consciente e inconsciente, não mais controle, mas um real relacionamento saudável com as nossas emoções. Maravilha, praticamente um debate, 3 minutos cravado, assim, fantástico, Luísa, alguém... Gestão de tempo fantástico aqui também, né? Alguém quer complementar? Não? Ayrton? Que abriu o microfone? Não? Sim, talvez? Gente... Eu estou pensando para ver se eu consigo expor o que eu quero no tempo, mas eu vou passar a bola. Você vai passar? Gente, é o seguinte, um evento como esse, que é muito bom, o tempo passa muito rápido. Então, considerando aí que a gente tem 3 minutos de fala para cada um e a gente está com 20 horas e 43 minutos, eu queria saber de cada um de vocês, agora começando pelo Fernando, porque seria a vez da
pergunta para ele quais são as dicas e considerações finais sobre gestão das emoções na carreira jurídica. Pois bem, dentro dos 3 minutos, eu quero aproveitar e agradecer a você, Olívia, presidente da nossa comissão de coaching jurídico aqui de São Paulo, pelo convite, parabenizar a Olívia, a Ayrton, Luísa e a Lívia por esse evento, pelas contribuições que trouxeram, agradecer todos os funcionários da OAB que estão nos auxiliando hoje, na pessoa do nosso presidente Caio Augusto e de Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Não poderia deixar de parabenizar e estender meus cumprimentos a todos. Gerir emoção, para muitos poucos, pode ser dom. Para todos nós, ou a grande maioria que nós integramos, é exercício. O coaching pode trazer uma série de ferramentas, como de fato traz, que vai fazer com que nós consigamos reconhecer e interpretar não só as nossas emoções, como as emoções do outro. Porque, afinal, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. O nosso dia a dia como advogados e como advogadas permeia relacionamentos com clientes, com colegas, com membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, enfim. É importante nós atentarmos, primeiro, que se emocionar é humano. Sentir qualquer tipo de emoção é humano. Ter dificuldades em geri-las também é humano, mas também está em cada um de nós a possibilidade, o condão de tecnicamente reconhecer e gerir todas estas emoções, seja para vivenciá-las de modo, grau e quantidade corretos, seja para evitar ou pelo menos para agir mesmo tendo aquele tipo de emoção. Não acredito apenas no dom. Eu acredito, a Ayrton colocou isso em sua fala, a Luísa chegou a abordar e a Lívia também, é exercício, é técnica, é conhecimento. Então, eu quero agradecer também todos aqueles que assistiram este painel, este debate, e deixar uma dica. Procure a comissão de coaching jurídico da sua subseção, da sua seção. E a Comissão Nacional de Coaching Jurídico está à disposição de todos, reconhecendo o excelente trabalho que Lívia vem desenvolvendo na sua comissão em Manaus, que a Ayrton vem exercendo em Santa Catarina, que Luísa vem exercendo na sua querida cidade, Votuporanga, e auxiliando a Maria Olívia na qualidade de vice-presidente. E agradecer a você, Olívia. Eu tenho certeza que a Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo está em excelentes mãos. Parabéns pelo seu trabalho. Conte conosco sempre. Nós temos a felicidade de estarmos sempre em contato. Isso é muito enriquecedor. Então, eu gostaria de agradecer, parabenizar a todos pelo trabalho e dizer a você, prezado colega e prezada colega, procure conhecer mais sobre a Comissão de Coaching Jurídico da sua seção, da sua subseção, porque certamente há muito a contribuir. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Próximo. Fiquem à vontade. Quem quer ir? Recados finais? Lívia. Bom, primeiro eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Luísa, o Ayrton, o Fernando, por essa troca, por esse bate-papo. Fiz várias anotações aqui, não sei se os participantes fizeram, mas eu fiz, com todas as dicas que surgiram aqui. Agradecer a Olívia,
pelo convite, pela generosidade de compartilhar sempre o espaço da OAB São Paulo com todas as outras comissões de coaching aí pelo país, e que possam surgir muitos e muitos mais eventos e muitas trocas entre a gente e entre todos os outros colegas que estão aí na frente do coaching jurídico. E para os participantes, o que eu quero que vocês entendam é que a inteligência emocional, a construção da inteligência emocional, ela não tem fim. Você não vai iniciar essa jornada e um dia vai chegar ao final. Nenhum de nós aqui, palestrantes, conseguiu chegar a esse ponto. É uma construção de vida. Sempre tem um passo a mais, sempre tem uma emoção a mais. Um momento de vida que você está passando vai exigir outra coisa de você, vai exigir outra forma de lidar com determinado sentimento. Então, é uma construção sem fim. Então, invista e continue investindo, se alimente de todo o conhecimento que você puder, faça um processo de coaching, faça um processo de terapia, faça tudo que possa lhe auxiliar nessa caminhada. E também entenda que as emoções, elas, como bem falou Fernando, elas não vão deixar de existir. Gerir emoções não quer dizer deixar de senti-las ou não ser afetados por elas em determinadas situações. Pelo contrário, é apenas você saber identificar aquela emoção, o que gerou aquela emoção em você, e como muito se falou aqui, como você vai reagir diante dessa emoção. Então, finalizando, agradeço a participação de todos vocês aqui, espero que nós... enfim, espero que todo o conteúdo que foi gerado aqui possa trazer algum insight, possa trazer uma ideia, possa startar aí os primeiros passos nessa construção da inteligência emocional. Mais uma vez, obrigada a todos. Luísa, Ayrton, fiquem à vontade para as suas considerações finais. Bom cavalheiro, esse espaço a Luísa. Muito obrigada. Bom, gostaria então aí de começar agradecendo a honra de ter estado aqui nesse debate junto com grandes profissionais. Muito obrigada, Lívia, Ayrton, Fernando, sempre um prazer estar aí com todos vocês, sempre um prazer estar aí com o Fernando, um profissional com quem aí eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Muito obrigada também, Maria Olívia, por estar aqui mais uma vez aprendendo com você. Maria Olívia, Fernando, que você chegou depois, não sabe, ela vai passar para todos nós aí uma reflexão sobre ser humano, que ela nos tanto engrandeceu aqui, entendeu? Acredito que depois possamos até deixar lá na comissão de coaching jurídico da OAB São Paulo, podemos fazer um post, alguma coisa assim, porque foi realmente muito interessante, as palavras de Maria Olívia muito nos ensinou. Então, muito obrigada a todos aqui pela chance de dividir esse espaço com vocês e também de aprender muito com vocês. Muito obrigada ainda muito obrigada ainda ao AB São Paulo por todo o apoio e disponibilidade sempre, tanto de sua diretoria quanto também do pessoal que aqui nos auxilia. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até esse momento. E em relação a uma reflexão final, o que eu gostaria de deixar para vocês é algo que muito dissemos, principalmente no começo aqui das nossas falas, que é: não tenham medo das suas emoções. Não tenham medo do que vocês sentem e que possamos perder, de fato, esse preconceito de valorar determinadas emoções como boas e determinadas emoções como ruins, pois todas essas emoções fazem de nós o que somos, e todas essas emoções, quando bem entendidas, quando bem compreendidas, quando bem gerenciadas, nos ajudam a crescer enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, não tenham medo de sentir, não tenham medo de reconhecer o que vocês sentem, não tenham medo de lidar com aquilo que vocês sentem. É isso, boa noite, muito obrigada a todos. Ayrton. Gente, eu quero dizer para todos vocês que é uma honra imensa estar aqui participando, compondo esse painel, né? Porque eu sinto a vontade de cada um de vocês em compartilhar com os nossos colegas advogados essa experiência maravilhosa, que eu tenho certeza que foi para cada um aqui, o desenvolvimento da inteligência emocional.
É como se a gente experimentasse uma fruta ou algum prato, e esse prato fosse tão maravilhoso, e os olhos de todos aqui estão querendo compartilhar quão saboroso foi essa fruta e esse prato. Então, está diante de pessoas que têm vontade de contribuir para que os nossos colegas advogados possam ter sucesso, possam ter êxito, possam ter leveza nas suas profissões, isso me faz sentir extremamente honrado em compor esse painel. Quero agradecer demais ao Lívia aqui pelo convite, ao Fernando, à Luísa, à Lívia, por acrescentarem na minha vida. E para quem está assistindo aqui, né, espero que tenham aproveitado, e eu quero deixar um convite para você que está nos assistindo. Né? Um convite relacionado à gestão das emoções no seguinte sentido, para que você comece a observar como você está se posicionando diante das emoções que lhe afligem, que lhe assaltam. Como que você está se posicionando diante das circunstâncias que acontecem na sua vida? Quando as pessoas assumem uma postura de mero espectador, como se tivesse uma plateia, né? Elas assumem uma postura de... Né? Eu estou ali na plateia e, eventualmente, o ator ou aquele que está fazendo a apresentação no palco começa a ter uma atitude ou começa a promover um direcionamento que você não desaprova. Mas você está na plateia, como é que você vai interferir de forma eficaz no direcionamento se você está na plateia? Então, eu te convido a sair dessa posição de mero espectador da sua vida e das suas emoções para assumir o protagonismo da sua vida, das suas emoções. Porque a partir do momento que eu assumo a minha posição como protagonista, eu subo no palco e eu passo a ter voz, eu passo a ter direcionamento, eu passo a ter capacidade de interferir e gerenciar as minhas emoções. Esse é o convite que eu quero fazer para você que ficou com a gente até agora, para que você tenha posicionamento de protagonista da gestão das suas emoções. Um forte abraço em todos e fiquem com Deus. Bom, quero agradecer a todos aqui. Foi uma noite deliciosa, como foi o primeiro evento que a gente teve a oportunidade de fazer no mês passado, sobre marketing jurídico, marca pessoal. Esse evento, para terminar o ano de 2020, a gente acreditou que realmente não tinha tema melhor para ser trazido. E dados que a gente tem 2 bilhões de pessoas no mundo, e no mundo que a gente não chega a 8 bilhões estão com problema de saúde mental, muito disso pelo medo de enfrentar as suas emoções, muito medo de olhar para si. Cada vez mais nesse mundo digital, as pessoas muitas vezes se desconectam, se escondem, considerando que hoje a gente tem um estudo de ciência da felicidade, né? Um dos cursos mais vendidos, acabou de fechar também, mesmo foi em Harvard, mas começou em Stanford, e mesmo no Rio Grande do Sul, você vê que abriu e foi o primeiro curso a fechar. Você vê como as pessoas hoje buscam essa conexão de se sentir melhor, mas começa com você olhar para si, ter a coragem, que, aliás, é um dos grandes pilares de habilidades de liderança, né? E quem aqui conhece o trabalho da Brené Brown, que ela fala muito disso, você precisa ser vulnerável para ser corajoso. E isso é uma coisa que a gente tem que saber enfrentar na gente. E muitos não olham, muitos não fazem essa gestão da emoção por não ter coragem de se olhar. Mas é muito importante que a gente faça isso. Sociedades como a japonesa já estão com avatares com pessoas, avatares que simulam pessoas para não se conectar, que é uma sociedade bastante isolada, peculiar nesse sentido, evitando essa conexão com outras pessoas. Sendo que nessa ciência da felicidade, quanto mais a gente tem essa conexão com os outros, mais feliz a gente é, naturalmente, escolhendo os nossos relacionamentos, claro. Gente, analisem isso na vida de vocês, não tem como fugir. As emoções, como nossos queridos colegas debatedores aqui disseram, faz parte da nossa vida. Desde o dia que a gente nasceu, a gente já nasce assustado e chorando, sai do quentinho da mamãe, né? E elas continuam ao longo de toda a nossa vida, não tem como fugir disso. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente olha para isso, mais nos tornamos pessoas melhores para nós e para os outros. A todos que estiveram aqui,
palestrantes, debatedores, melhor falando, muito obrigada por aceitarem o convite de uma maneira tão rápida, querendo colocar a sua contribuição, levar isso para o advogado, por saber da importância disso. Vocês são demais. Obrigada. Vou na ordem dos que estão aparecendo aqui na minha frente agora. Lívia, Luísa, Ayrton, Fernando, vocês são incríveis. É uma honra sempre compartilhar um painel desses com vocês. Aos colaboradores da OAB São Paulo, pessoas únicas, realmente de um carinho fantástico, sempre tão realmente... A palavra colaboradores realmente é porque eles são tão colaborativos mesmo, em fazer acontecer, de dar o seu melhor, de estarem aqui, né, à noite acompanhando a gente. Espero que a gente também tenha podido contribuir aí levando esse tema. Obviamente, né, a OAB, por todo esse trabalho, o presidente, o Caio, vice-presidente, Ricardo, ao presidente do Cultura e Evento, Alexandre, também todos por permitirem fazerem isso acontecer, que é muito importante para a advocacia, para a saúde mental de todos nós. Então, deixo o meu forte abraço e por estarem com a gente nessas 2 horas de um papo delicioso. Uma boa noite, um excelente início de semana e deixo um abraço para todos vocês.